Amados amigos e irmãos, é uma satisfação saudá-los neste dia, em nome do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu gostaria de refletir sobre uma palavra do Evangelho de Marcos, o capítulo 4, os versículos 35 até 41. Ali nós lemos: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui o nosso texto. Amados, nós vivemos tempos estranhos, não é mesmo? De repente, nós somos colocados diante de uma realidade da qual nós nunca imaginávamos. Quem imaginava ter todo o comércio fechado? Quem imaginava ter que ficar em casa, caminhar com máscaras, lavar as mãos constantemente, manter distância? Quem imaginava isso? Mas, queridos, assim é a vida. Isso faz-me lembrar de uma história. Fazem 16 anos. Eu estava sentado no meu escritório tentando encontrar uma ilustração para esse texto, quando de repente tocou o telefone. Um filho do amigo da comunidade havia sido acidentado. Ele tinha apenas 4 anos e um automóvel atropelou o menino, lançando-o alguns metros pelos ares. Eu então fui ao hospital e lá encontrei na sala a mãe e os pais em desespero, e nós estávamos ali como que chocados, na expectativa de alguma notícia boa por parte dos médicos. O menino, graças a Deus, sobreviveu, mas nos ensinou como a vida, de repente, pode nos colocar em situações que nós não esperávamos. E por isso eu gostaria de olhar para esse texto e ver com vocês 4 pensamentos. Primeiro, nós vemos aqui a vida traz mudanças surpreendentes, como nos nossos dias. Assim também nós lemos aqui nesse texto. Jesus novamente estava com seus discípulos, multidões vinham para ouvi-lo. Os discípulos se impressionavam vendo milagres que Jesus fazia na vida das pessoas. Jesus estava presente na vida deles, como lhes fazia bem estar em companhia do seu mestre, como lhes era aprazível o ensinamento de Jesus para a vida, como se alegravam e como eram gratos pelo cuidado de Jesus para com eles. E agora, Jesus vem aos seus discípulos e diz: Vamos para o outro lado. Vamos atravessar o mar da Galileia. Antes, numa situação tão agradável de convívio, e de repente Jesus diz: Vamos para o outro lado. E na medida em que eles vão, Jesus embarca no barco com eles. Na medida em que eles navegam, levanta-se uma grande tempestade. De repente, do nada, tudo muda, tudo fica diferente. Antes, aquela alegria no convívio com a multidão,
antes impressionados com histórias maravilhosas que ouviam de Jesus, antes maravilhados ao verem os sinais de Deus na vida dele. E de repente, como na nossa pandemia, a situação bem diferente. De repente, os discípulos não veem mais milagres. De repente, eles não ouvem mais belas histórias. De repente, eles não presenciam mais curas maravilhosas. E o pior, o nosso texto diz, Jesus está dormindo no barco. Parece que ele está alheio a tudo. Jesus está dormindo na popa do barco. Meus amados irmãos e amigos, não é essa a impressão que a gente às vezes tem de nossos dias? Nós passamos por essa situação já agora há 6 meses. E as notícias de mortes, de pessoas infectadas, vão se avolumando cada vez mais, vai chegando cada vez mais perto de nós. E parece que Jesus dorme. Parece que Jesus não está nem aí. Então, vale a pena confiar? Vale a pena a gente ter fé e levantar-se no Senhor e agarrar-se no Senhor? Queridos, nós queremos refletir um pouco a partir desse texto. E aí nós vemos o temporal que se levanta. As nuvens escurecem. As ondas aumentam. O vento começa a sacudir. Parece, não é mesmo? Parece que foi por acaso. De uma hora para outra, de repente, a tempestade está ali. Será que foi acaso? Será que é acaso tudo que nos sobrevém em nossos dias? Há algo que o Senhor não saiba? Há algo que o Senhor não conheça na tua vida, na minha vida, no nosso mundo, ao nosso redor? Tudo aquilo que Deus permite acontecer jamais é um acaso. E tudo aquilo que Ele permite acontecer, querido amigo e irmão, deve servir para o conhecermos melhor. Todas as circunstâncias da vida têm um propósito para que nós experimentamos quem é o Senhor, quem Ele é de fato. Nessas situações onde as coisas fogem ao nosso controle, nós vamos conhecer quem somos nós mesmos. Nós vamos reconhecer e provar que fé nós temos e de repente vamos constatar: sou uma pessoa de pequena fé. O nosso coração, ele se enche de medo e de angústia. Veja, nos dias bons, nós achamos que somos fortes. Mas quando vêm as provas, quando a nossa força desaparece rapidamente, e apesar de o Senhor estar ali como nos discípulos, apesar de nós termos uma caminhada com o Senhor, apesar de conhecermos o Senhor, de repente perdemos o ânimo e a esperança, o horizonte escurece, tudo fica difícil, não é mesmo? Nós desejaríamos que jamais viessem tempestades. Se fosse por nós, não viria nenhuma situação desagradável. Se fosse por nós, evitaríamos tudo aquilo que de alguma maneira iria nos abalar. Nós até achamos que lutas e tempestades não são necessárias, afinal é melhor uma vida normal onde tudo dá certo, não é mesmo? Mas, meus queridos, isso com certeza não seria o melhor para nós. Por mais contraditório pareça, não é bom quando as adversidades não nos provam.
Não é bom quando a nossa fé não é testada. Esse é o grande desafio. A tempestade vem, nos diz o texto. E nós vamos ver, em terceiro lugar, Jesus, porém, dormia. Olha o versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava dormindo. Imaginemos os discípulos. A tempestade se levanta. O tempo vai ficando cada vez mais ameaçador. Os ventos se tornam cada vez mais fortes. As ondas crescem e se arremessam contra o barco. O barco começa a balançar. A água começa a entrar no barco. A situação chegava ao desespero. Tudo balança. E Jesus dormia. Sabem, queridos irmãos, que comparação, que figura maravilhosa. Quantos barcos têm balançado na vida hoje, em nossos dias, com essas notícias difíceis. Quantos barcos balançam quando vem o desemprego. Quantos barcos balançam quando não se sabe como vai ser depois, quando tudo passar. Quantos barcos balançam quando, de repente, o negócio não vai bem e as coisas tendem a piorar. E a gente clama, a gente ora. Cadê Jesus? Cadê Deus? Jesus dormia, diz o texto. Ora, ele não é Deus? Mas que Deus é esse? Um Deus que dorme? Será que ele não se importa? Veja, ele ignora tudo. Que provação, meus queridos, quando parece que o Senhor não está nem aí. Quando nós clamamos e o Senhor não responde. Conhecemos isso? Conhecemos tempos de tribulação e tempestades, onde parece que Jesus continua dormindo, onde não ouvimos mais o seu falar. Existem situações na vida em que a palavra parece que não nos diz mais nada. Cadê Deus? Não percebemos mais nada do seu agir em nossa vida e ao redor de nós. Parece tudo tão vago, tão distante. De repente, nos sentimos tão pobres e vazios, justamente ali onde necessitamos de consolo, onde necessitamos de abrigo. Jesus dorme. Parece que ele não se importa que tudo está balançando ao nosso redor. Queridos, isto é provação, não é mesmo? Cadê Deus? Talvez você já perguntou assim. Onde está Deus? Por que Deus permite tudo isso? São perguntas que voltam sempre de novo em meio a essa situação. Mas, meus queridos, o Senhor dorme sim. Está dormindo aqui no barco, sim. Mas o seu coração está vigilante. O seu coração vigia. Olhemos, o que fazem os discípulos? Eles se unem num só propósito. De repente todos têm só um grito. Jesus, ajuda-nos. Todos juntos clamam a Jesus. Veja, o sofrimento os une. O medo, a angústia os une. Ah, meus amados irmãos, queira Deus que nesse tempo de pandemia nós nos unamos nesse clamor, e clamemos a Jesus. E o nosso texto diz que eles o despertam, os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Todos juntos clamam a Jesus, eles o despertam. E na medida em que eles o despertam, eles expressam que eles se refugiam nele. Apesar de tudo, Senhor, tu não nos vês? Olha para nós.
Não te importas que pereçamos? Vejam, é a expressão da falta de fé, onde de repente eles dizem, vamos perecer. É o fim, acabou tudo. Essa é a visão do pessimismo que vê tudo escuro, só vê a morte. Senhor, nós vamos perecer, o barco está afundando. Impressionante, reflitam comigo. Por que os discípulos o despertam só agora? Por que não clamaram antes? Por que deixaram a situação chegar aos extremos? Não é assim? Muitas vezes na vida nós achamos que damos conta de tudo como os discípulos. Eles viram a tempestade chegar, mas achavam nós damos jeito. Nós vamos adiante. Não somos exatamente assim. Enquanto as coisas correm bem, nós não apelamos para Jesus. Nós achamos que não é tão importante orar. Nós parece que achamos que não é tão importante depender de Jesus. E nós o deixamos em paz. E levamos a nossa vida. E vivemos a nossa vida sem o Senhor. Ah, meus caros amigos e irmãos, Jesus quer ter presença em todos os momentos da nossa vida. E eles dizem, Senhor, tu não te importas que nós morramos? É quase que uma palavra de acusação. Senhor, tu não te importas conosco? Tu ignoras a minha realidade? Tu simplesmente tapas o ouvido ao nosso clamor? Os discípulos se escandalizam da tranquilidade de Jesus. Eles acham que Jesus, há tempo, já devia ter interferido. Eles acham que Jesus não poderia deixá-los esperar. Ah, como é o nosso coração. Nós, quando clamamos, nós achamos, ele tem que agir, ele tem que nos atender já. Ou nós pensamos, ele não pode de maneira alguma deixar-nos esperar. E eles ficam como que amargurados e dizem, tu não te importas conosco. Por que tu não dás mais atenção a mim? Por que tu não cuidaste de nós? Olha só onde chegamos. Não é assim que o nosso coração tende a acusar Deus? E por isso vamos ver um quarto pensamento. Ali nos é dito, e ele, despertando, repreendeu o vento. E ele, despertando, repreendeu o vento. Vejam, o que despertou Jesus não foi a fúria da tempestade. O vento era impetuoso. As ondas eram tremendas. A inquietação era grande. Nada disso despertou a Jesus. Mas o que o desperta? O clamor dos discípulos. O clamor dos discípulos despertam Jesus em meio à tempestade. Vejam o impacto das ondas. Não inquietaram Jesus, mas os corações desorientados, os corações confusos dos seus discípulos o despertam. O clamor dos discípulos, a oração dos discípulos, desperta Jesus no barco. Amados, o ouvido do Senhor é tão sensível ao clamor dos que o buscam. Ele está atento quando nós oramos e clamamos. Nosso texto nos diz, ao clamarem, Jesus se levantou. E meus amigos,
Quando Jesus se levanta, ele age. Quando Jesus se levanta, ele assume o controle. Ele revela a sua presença. Vejam, o mar falava de forma ameaçadora. Tu estás perdido, dizia o mar para eles. O ruído das ondas era tão ensurdecedor que eles gritam: acabou tudo, nós sucumbiremos, nós vamos a pique. Não é assim que nos parece que as coisas da vida, as circunstâncias, os apertos, as doenças, os problemas, tantas vezes se tornam vozes ameaçadoras. São vozes que se impõem, que querem nos desesperar, querem afligir o nosso coração. Talvez essas vozes já se levantaram na sua vida, nessa época estranha em que nós vivemos. O que vai ser? Como vencer? Como encarar toda essa realidade? E vejam, mesmo que tentemos fechar os nossos ouvidos, os nossos olhos para as circunstâncias, essas vozes acordam o nosso coração. Essas vozes calam fundo na nossa vida e nos inquietam. E nós ficamos assustados. Nós ouvimos essas vozes de medo e angústia. Parece que tudo nos abala e não encontramos mais paz. Você conhece essas vozes terríveis, angustiantes, que abalam, que inquietam? O que fazer em meio a essa circunstância? Onde nos agarrar? Qual a solução quando as vozes ameaçadoras nos inquietam dessa forma? Queridos, a solução está ali. Quando Jesus se levanta e diz: acalma-te, emudece. Amados irmãos, vejam, olhem para essa história. O mar está ali ameaçando. O vento forte, o medo, a angústia está ali. Eles não têm mais onde segurar-se. E aí eles ouvem uma ordem, uma palavra de Jesus. Amados, quando Jesus fala, os corações se aquietam. Quando Jesus fala, ele traz paz ao coração em meio às circunstâncias. Eu quero desejar a você e a mim, querido, que nós ouçamos em meio a essa situação que nós não sabemos como vai terminar e quanto tempo ela ainda vai persistir. Que nós tenhamos essa experiência de que Jesus se levante. Que o nosso ouvido se abra para a palavra, para o falar de Jesus. A Bíblia, ela está cheia de promessas. E eu às vezes me pergunto, será que isso é tudo teoria? Será que as promessas da palavra de Deus são só palavras, simples palavras? Ou são de fato palavras confiáveis? Se a nossa fé, ela não se alicerça nesse falar, nessa palavra do Senhor, vamos nos segurar em quem? Quando os discípulos ouvem o falar de Jesus, seus corações se acalmam. E Jesus então pôde lhes dizer: por que vocês são assim tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Sabe o que Jesus está querendo dizer, gente? Vocês acreditam mesmo que eu havia me esquecido de vocês? Vocês pensam mesmo que eu iria deixar vocês sozinhos nessa situação?
Por que vocês não creem? Jesus está dizendo para eles, gente, tantas coisas vocês já experimentaram comigo. Em tantas oportunidades vocês viram como eu me revelei de uma maneira poderosa. Tantas situações vocês vivenciaram comigo. Por que não confiaram? Por que não tiveram fé? Sabem, Jesus não acorda ou não repreende os seus discípulos. Eu repito, Jesus não repreendeu os seus discípulos pelo fato de o terem acordado. Pelo contrário, mas ele os repreendeu porque duvidaram da sua presença. Porque não tiveram fé. Porque não se pegaram a ele. Vejam, amados irmãos e amigos, a tranquilidade de Jesus não lhes dava o direito de duvidar do seu amor. Não lhes dava o direito de duvidar do seu amor, de que ele é um Deus amoroso e piedoso. Eu quero dizer para você e para mim, o silenciar aparente de Deus nessa situação não nos dá o direito de duvidar. Não nos dá o direito de dizer, pois é, cadê o Senhor? A tranquilidade do Senhor quer nos desafiar a ouvi-lo, a deixá-lo falar em nossas vidas, a nos pegar a ele. Nosso texto termina com uma pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado ouvinte, os discípulos de repente, depois de tanta angústia, de tanto medo, de tanta aflição, de tão incrédulos que estavam, de repente eles descobrem como ele me surpreendeu, como ele se manifesta, que grande é esse Senhor, que Deus é este. É meu desejo que nós possamos fazer essa experiência, a ouvir a sua palavra, a ouvir o seu consolo, a ouvir a sua presença e saber da sua presença, que nós possamos descobrir como os discípulos e maravilhados dizer, que Deus é este. Até as pandemias, até o mar, até as tempestades, tudo está no seu controle. Amigo, te apegue ao Senhor, te agarre a Ele. Ele é Deus. Também hoje, nada fugiu ao seu controle. Busquemo-lo, clamemos o que Jesus espera de você e eu, que nós oremos, que venhamos a Ele. Ele nos ama. E nesse sentido, eu desejo a você que a bênção, a graça e a presença de Jesus o consolem e fortaleçam também nessa situação. Amém.